Sejam todos muito bem-vindos. Já mais uma noite juntos. Então, nós vamos aos recados da casa. A Casa do Caminho Santana tem palestras 2 vezes na semana. Aos domingos, né, às 10 horas da manhã, que tem evangelização infantil. E às terças-feiras, às 20h10. Então, nesses 2 dias, tem o atendimento fraterno, para aqueles que desejam conversar, passar no plantão, tirar alguma dúvida. Então, tem sempre um trabalhador que fica aqui. É só comunicar que quer conversar, então a gente encaminha. Lembrando que a Casa do Caminho tem, né, da assistência social, ela atende a 155 famílias no segundo sábado de cada mês. E teve no último, né, o bingo que arrecadou, assim, para ajudar essas famílias, que foi excelente, foi muito bom. Bom também estar todo mundo junto. Foi um evento muito legal, né, onde a gente também se diverte e ajuda, né, de uma maneira. Então, lembrando que a gente agradece imensamente aqueles que puderam colaborar, aqueles que colaboram ainda trazendo alimentos não perecíveis, pode ser qualquer item da cesta básica, também é muito bem-vindo. Outra forma de colaborar também é através de doação, que tem o Pix afixado aqui na casa, mas se tiver alguém tiver dúvida também é só pedir ajuda que a gente colabora. Essas famílias também têm um programa aliado, que é as oficinas. Nós temos 2 oficinas, que é a oficina de pães, onde eles também aprendem a fazer os pães e, quem sabe, fazer uma rendinha, né, a mais, e também da informática, que daí todo mundo vai ficar mais plugadinho, né? Especialmente os de mais idade, né, que tem um pouco de dificuldade. Mas é bem bacana também. Tudo isso para as famílias cadastradas. Tem também o apoio a gestantes, que quando tem a gestante, a gente também tem esse viés. E aos sábados, esse é semanal. Então, todos os sábados tem os lanches que são servidos aqui, sai aqui da casa, né? E é servido nas imediações aqui de Santana. Então, se alguém tiver interesse de saber como funciona, quiser participar também, é muito bem-vindo. E a gente lembra também da importância do Evangelho no Lar. É muito importante essa prece, né? Esse momento que é onde a gente escolhe um dia da semana, um dia e um horário, para poder estar fazendo essa prece. É uma maneira de conexão muito importante, forte, que nos fortalece, que nos esclarece também, tá bom? É isso. Então, vamos nos preparando, pedindo aos amigos espirituais, pedindo a Jesus, nos ampare nessa noite, para que a gente possa sair daqui mais serenos, mais tranquilos, levando aquilo que a gente veio buscar. Lembrando que quando a gente entra aqui, o tratamento já começa, né? Começa com a recepção, encontrando os amigos e também os amigos espirituais que estão ao nosso lado, que já vão vendo as nossas necessidades, para que a gente saia daqui muito mais fortalecidos. Então, a gente agradece mais uma vez a Jesus, aos mensageiros de luz, aos dirigentes espirituais desta casa, por estarmos aqui hoje, reunidos, e que possamos ficar atentos aos ensinamentos de hoje. Graças a Deus. Então, hoje nós vamos receber o Gessé, que vai falar sobre o tema Nascer de Novo, do livro Saúde Mental à Luz do Espiritismo. Seja bem-vindo, Gessé. Eu fico altão, né? Boa noite, pessoal. Boa noite para todos. Boa noite a todos que também nos assistem pela internet. Fico muito feliz em vê-los todos aqui. Nós sabemos que os que estão aqui fisicamente vieram aqui buscar algum tipo de reflexão, né? Aqueles que também estão nos ouvindo pela internet buscam as mesmas coisas. É um momento de
carinho, de cuidado, de oração. E eu fico muito feliz de ter essa oportunidade de trabalhar um pouquinho aqui com vocês. Nós vamos trabalhar hoje, juntos aqui, com esse tema relacionado ao renascimento. Renascer é o título, né? Eu vou começar iniciando com o texto aqui do Evangelho de Jesus, no livro de João. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. E Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E disse-lhe Nicodemos, como qualquer um de nós, né? Naquela ignorância nossa, dificuldade de compreender as coisas espirituais. Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E aí a gente começa um pouquinho da nossa reflexão. Renascer. Nós já aprendemos um pouquinho sobre isso. Jesus veio há mais de 2000 anos. E a gente tem até hoje algumas dificuldades de compreensão sobre quais são os significados da vida. Por que é que nós vivemos? Por que é que nós temos que renascer? O que significa isso? Nós temos muita dificuldade porque nós que eu falo, os seres humanos, a humanidade, em todos os tempos, ela tem dificuldade com essas questões porque nós todos ainda temos dificuldade de compreender as diferenças entre carne, corpo e espírito. A gente fala sobre isso, mas é muito difícil apreender o conceito. Outro conceito difícil da gente aprender é um enigma, não só para nós, mas para quaisquer outros que pensem sobre o assunto, é a ideia de tempo. Aí, quando a gente trabalha essa questão, espírito e carne, matéria e tempo, parece que dá um nó na nossa cabeça, né? Meu Deus, voltamos à pergunta inicial. Por que é que nós vivemos? O que significa isso, renascer de novo? Kardec veio no século XIX e aclarou muitas dessas questões. Essas questões vêm sendo discutidas há milênios e continuam sendo discutidas até hoje. Mas Kardec, no século XIX, ele trouxe para a gente alguns conceitos, né, através da codificação kardecista, ele trouxe para nós alguns conceitos para tentar aclarar aquelas questões trazidas por Jesus lá atrás. E tem uma parte aqui do texto, no Evangelho de João, em que Jesus até diz para Nicodemos: como posso vos falar das coisas espirituais? Nós sequer compreendemos ainda as coisas físicas. Já passaram mais de 2000 anos, a gente ainda está com as mesmas dificuldades. Por que a gente fala a gente ainda está com as mesmas dificuldades? O espírito, ele permanece. Éramos nós lá atrás, há milênios, e continuamos sendo nós aqui hoje. E a gente está com as mesmas questões. A humanidade, ela continua rolando na imensidão do tempo e do espaço, porque a Terra, ela não é estática, nós sabemos disso, né? A Terra, ela se movimenta a velocidades impressionantes e a humanidade continua, o próprio planeta Terra e nós aqui na Terra
com a oportunidade de nascimento e renascimento, tentamos compreender para que serve a vida, mas a gente ainda tem algumas dificuldades. Os vários povos que construíram grandes civilizações passaram. A gente acha que as grandes coisas são muito importantes, coisas materiais, palácios, coisas construídas, evolução científica. A gente faz muita coisa em todos os lugares, mas a gente se esquece que todas essas coisas passam. Onde é que estão os grandes impérios da antiguidade? Eles eram feitos de pessoas poderosas, assim como nós temos pessoas poderosas hoje e impérios poderosos hoje. Onde estão aqueles impérios da antiguidade? Passaram. A gente não pensa sobre isso, mas eles todos passaram. Jesus veio silenciosamente, trouxe algumas verdades eternas para nós, se imolou em nosso sacrifício para demonstrar quais são as exatas finalidades da vida. Mas a gente ainda tem dificuldade de compreender os impérios da época de Jesus e posteriores a ele. Todos passaram. Todos passaram. Quando Jesus falava sobre o templo de Jerusalém, em um determinado momento ele diz: não ficará pedra sobre pedra. E os discípulos não entenderam o que Jesus está dizendo. Ele está dizendo que o templo vai ser destruído. E foi. Décadas depois, com a invasão de Tito naquela região, houve destruição e o templo de Jerusalém, tão suntuoso e tão cheio de mercadores e de pessoas ganhando dinheiro e poder com aquilo, veio abaixo e se construíram outros impérios, outras dominações que, por sua vez, também passaram. Também passaram. Todos eles passaram. Hoje, nós estamos no século XXI. Nós vemos grandes lutas humanas em todos os quadrantes do planeta. Agora, agravado por conta das tecnologias que são muito mais sofisticadas do que eram à época de Jesus. Não há dúvida, também estes passarão. Todos os impérios, os homens e seus poderes que acham que são indestrutíveis. Por que eu estou tocando em tudo isso? Para nós raciocinarmos. O tempo é um enigma, mas ele de fato tudo devora. Tudo devora. O que é que permanece? O espírito. Não é o corpo que permanece. O corpo entra em decrepitude e vai ao pó e se transforma em matéria. É isso que acontece com todos os corpos. É uma coisa que a gente não pensa, mas é fato. Tudo volta ao pó. Tudo se transforma em matéria e se reorganiza em outras formas materiais. Mas o espírito permanece. Quando Kardec, no século XIX, trouxe para nós algumas definições, ele nos ajudou a reorganizar esse pensamento. E aí ele trouxe algumas definições que a gente sabe hoje. Principalmente nós que tentamos aprender um pouquinho, não que a gente saiba grande coisa, nós apenas arranhamos ainda o conhecimento, mas a gente aprendeu umas coisinhas básicas, pelo menos uns conceitos básicos. Primeiro, que a matéria é só matéria e que vai ao pó, que nós somos espíritos e somos imortais, não há morte. Qual é a finalidade da vida? Transformação constante. Constante transformação para que a gente adquira sabedoria, para que a gente tenha coragem de enfrentamento das questões da vida. Para que essa coragem? Para nos transformarmos. Quando a gente fala sobre a finalidade da vida, a gente tem algumas ilusões. São as ilusões que nos prendem à matéria. Todos nós temos. Em maior ou em menor grau, é o que a gente faz aqui. As lutas da vida na matéria, e são necessárias. Não tem jeito, né? A gente precisa, nós estamos na matéria, a gente precisa de algumas coisas ainda
somos obrigados a lutar pelas coisas materiais. Mas a gente muitas vezes passa do limite, né? A gente começa a achar que as coisas materiais é que são mais importantes. Então, aí a gente, vamos tentar transformar isso numa coisa mais palpável. A gente estuda para quê? Estudo porque eu quero ter diploma, porque eu quero ganhar bem. Estou simplificando muito, né? Claro. Mas assim, por que se estuda? Eu quero ter um dia que eu não preciso estudar mais. Não vejo a hora de me formar, porque aí eu não preciso me estudar mais. Do ponto de vista espiritual, não é assim. A gente aprende constantemente. Você não estuda porque você está atrás só de um diploma. Você estuda porque você precisa adquirir conhecimento. E você precisa adquirir conhecimento não é só por conta da questão profissional. Você precisa adquirir conhecimento porque o conhecimento te transforma. Ele te melhora. Ele te transforma num ser humano melhor, num espírito melhor. E na maioria das vezes, o conhecimento, aliado a outros fatores das nossas escolhas, ele se transforma em sabedoria. Sabedoria é diferente de conhecimento. Conhecimento, né? Você tem vários tipos de conhecimento. Sabedoria é aquilo que você constrói em si mesmo e faz com que você tenha alguns conceitos sobre a vida. Essa sabedoria é apropriada pelo Espírito. O conhecimento também. Ele é necessário e é busca constante. Mas não é só para ter diploma por conta das questões profissionais. Portanto, tudo aquilo que nós adquirimos de conhecimento ou de sabedoria vai conosco no Espírito. É o que nós levamos. É o que nós levamos. Você volta para o plano espiritual, você vai levar na sua memória integral conhecimentos adquiridos de várias existências. Isso explica muita coisa. Explica, por exemplo, por que nós temos crianças prodígios e que a ciência não consegue explicar de onde é que vem tanto conhecimento. Às vezes você tem crianças aí de... Eu sou fascinado por essas questões, né? Então eu fico vendo essas coisas. E aí você vê lá, menino de 4 anos... consegue compor uma sinfonia, mas ele nunca aprendeu aquilo. Você tem pessoas que pintam quadros, né? E não necessariamente do ponto de vista mediúnico, mas pintam quadros, e aí desde meninos. E aí você pergunta para a pessoa, mas onde você aprendeu isso? Eu não sei, eu sei fazer, né? Eu conheci pessoas, na verdade, meu irmão era assim, já partiu meu irmão, né? Mais novo que eu, mas durante a epidemia da Covid ele partiu. Mas o meu irmão é coisa que eu vi em casa. Ele sabia pintar, fazer coisas de desenho desde menino e com um conhecimento impressionante. Aí eu lembro que uma vez ele participou de um concurso e ganhou um prêmio, e um dos prêmios era uma bolsa para estudar numa escola, né, que ia ensinar coisas relacionadas a desenho, a pintura. E ele foi lá, ele era menino ainda, tinha, sei lá, 14 anos. Ele foi lá no curso, aí passou lá uma semana, 15 dias, aí ele falou, não vou mais. Eu ainda fiquei bravo com ele, falei, mas por que você não vai mais? O curso é bom, você vai adquirir conhecimento, vai ser bom para você, vai sim. Não, eles ficam ensinando umas coisas básicas lá que eu já sei. Mas como assim? Eles estão ensinando perspectiva, como é que faz um rosto aí, mede o rosto pela orelha, nariz, tem umas formas de medir, né? Eu não conheço muito bem isso. O fato que ele achava aquilo muito simplista para ele. Eu até falei, pô, mas isso não é arrogante da sua parte, né? Você está sendo muito arrogante. Não, é que eu acho que eu não sou arrogante, mas é muito, muito básico aquilo que eles estão ensinando lá. Eu não vou mais. E ele não foi mesmo. E de fato... ele nunca foi arrogante. Ele gostava de fazer essas coisas e fazia como ninguém. E durante muito tempo fez coisas impressionantes no mundo da arte. Ele nunca frequentou um curso. Você perguntava para ele, como que você sabe fazer isso? Eu não sei como eu sei fazer. Ele criava formas de medir coisas, Ele nunca aprendeu isso. Ele sabia. Eu estou dando apenas um exemplo, né? Você tem exemplos impressionantes de pessoas que sabem fazer coisas
que elas não conseguem explicar como elas sabem fazer aquilo, mas sabem, elas têm algum conhecimento. A memória integral, ela é uma memória de vidas e vidas sucessivas. Assim como a gente consegue reter na nossa memória integral conhecimentos específicos, nós também, como espíritos, retemos sabedoria. O que você sabe e você adquiriu de sabedoria está com você, você leva para onde você for. Portanto, simplificando, nós não estudamos apenas ou nos ocupamos de conhecer cada vez mais e nos melhorarmos cada vez mais como espírito apenas pelas questões profissionais. É porque nós precisamos cada vez mais sermos melhores e melhorar o nosso mundo. O fato é que é necessário nascer de novo. Kardec trouxe alguns conceitos no século XIX que servem como base e a gente continua estudando por conta deles. E aí a primeira coisa é as vidas sucessivas, a reencarnação, a ideia de reencarnação, que é uma ideia lógica, é uma ideia muito lógica. Aliás, não foi o Espiritismo que inventou a reencarnação. Vários povos de várias culturas diferentes, ao longo de milênios, já trabalhavam com esse conceito da reencarnação. Aí depois do estabelecimento do cristianismo e da ideia de uma ideia mais religiosa do cristianismo, catolicismo, protestantismo, é que meio que jogaram para baixo a ideia de reencarnação, mas ela surge de uma forma muito vigorosa com os textos, com a codificação kardecista no século XIX, que apenas retomou uma ideia que já existia há milênios. A ideia de que nós necessitamos renascer, 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 sempre. Por quê? Aí você fala assim, nossa, mas e a gente vai ficar renascendo até quando? Às vezes a gente ouve essas perguntas, né? Eu estou simplificando demais, mas assim, às vezes a gente ouve essas perguntas, a gente tem que ficar renascendo até quando? Nós temos responsabilidade sobre os nossos atos. Nós temos responsabilidade sobre as nossas decisões. Para onde a nossa vida vai é a partir das nossas escolhas. Nós gostamos muito da liberdade de escolha e ela é inerente aos seres humanos, mas nós temos responsabilidade sobre as nossas escolhas. E na medida em que nós vivemos vidas e vidas sucessivas, a gente aprende cada vez mais, mas são chances que nos são dadas. São chances. Na verdade, tem gente que fala assim, mas é um castigo, né? Tem que ficar renascendo, renascendo, renascendo. São chances que nos são dadas para que a gente retome e modifique comportamentos. O que nós temos feito? Quando eu falo nós, a humanidade. Basta a gente prestar atenção na humanidade. O que nós temos feito? Nós temos abraçado muito mais as ilusões da matéria, porque a gente acha isso mais importante, as riquezas materiais, as construções suntuosas, os poderes de todos os tempos, erigidos aí de todas as formas, e a gente acha que isso é o mais importante. Claro que nós precisamos das coisas materiais. Ninguém está dizendo que não. A gente precisa. Até, né, a gente estava aqui falando, no início da palestra, falamos lá, fizemos o bingo para ajudar famílias necessitadas. Tem, né? A gente precisa da matéria. A humanidade se organizou, né? Criou moeda, criou uma série de, né? Todos nós sabemos disso, porque a gente precisava se organizar na matéria, tá? O problema é quando nós achamos que a matéria é um fim em si mesma, que o objetivo da espiritualidade, do espírito que somos nós, é a matéria e as suas ilusões. E eles o tempo inteiro nos explicam, não é isso. Avança mais. A matéria, ela é instrumento do espírito. O corpo parece óbvio, né? Mas é algo que o corpo, nós nascemos, bebê lindo, maravilhoso, aquela pele, né? Aí desenvolve.
até na juventude. A juventude nós nos achamos invencíveis. Todo jovem se acha invencível, né? A gente acha que não morre, a gente acha que não fica doente, a gente acha que pode tudo. A gente tem uma confiança inabalável, porque a gente está no auge das nossas células, né? Aí depois, todo mundo que já viveu um pouco mais sabe, né? Aí, ó, ascensão, ascensão, aí você começa a declinar. É assim com todo mundo. Você começa a declinar. Aí você vai, né? A gente até brinca com isso, mas pois é, dá para comparar os indivíduos com as nações, dá para comparar, né? A ascensão, 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 aí começa o declínio. Declínio. Os povos é a mesma coisa. Ascensão, ascensão, declínio. Né? Quem gosta de história sabe que tudo tem ascensão e tem declínio. Aqui na matéria, nada é eterno. Vai ruir. E aí, nós, individualmente, que sabemos disso, o que a gente faz? Toma alguns cuidados, não é? Sabe que você está sujeito a ficar doente, o teu corpo vai perdendo musculatura, vai perdendo, né? Você fica se esforçando, você vai lá na academia, fica fazendo, né? Mas não adianta, lógico, é importante. Mas assim, chega uma hora que, né, vai, né, declina. E o nosso corpo volta ao pó. A gente fala sobre isso porque é real. O espírito permanece. Não há morte, não há morte, a gente aprendeu isso. Não há morte, o espírito permanece. O que é que você levou? As coisas materiais que você ajuntou aqui? Um monte de diploma? É importante aqui. Mas se você não adquiriu conhecimento em si mesmo, e principalmente sabedoria, para se transformar como espírito, você chega no plano espiritual, eles olham para você. Então, meu amigo, minha amiga, precisa melhorar isso. Ó, você vai voltar. Meu Deus, mas de novo, eu caí de novo nesse problema. Eu caí de novo por conta do meu orgulho. Eu caí de novo por esse apego que eu tenho com as coisas materiais. Então, agora você retorna, mas a sua condição de retorno vai ser essa. Ah, meu Deus, vou ter que enfrentar isso. Vai. Você precisa aprender isso. Às vezes a gente tem, cada um de nós sabe os fantasmas que nós temos. Todos nós temos. De um jeito ou de outro. Cada um sabe o seu fantasma. Então a gente deve olhar para os nossos fantasmas internos e falar: como é que eu posso modificar? Porque uma hora nós vamos ter que prestar contas. É necessário nascer de novo. É isso que Jesus ensinou. O que nasce do espírito é espírito. O que vem da carne é carne. A matéria passa. O tempo é um enigma, mas ele devora toda a matéria. Seja a matéria dos nossos corpos, seja a matéria das grandes civilizações. Todas elas vão ruir. Exércitos suntuosos, maravilhosos, todos eles passam. Né? Jesus veio silencioso, até o próprio nascimento e a vida de Jesus, ela é uma alegoria em si mesma. Esperavam um mestre, um rei, que viesse à frente de grandes exércitos e que destruísse o Império Romano. Esperavam isso de Jesus, que ele fosse um grande general, um grande rei. Jesus nasceu simples, numa manjedoura. Fez de homens simples os seus discípulos, porque ele queria demonstrar que sabedoria é diferente do orgulho dos doutorados, dos homens da lei, dos homens que acham que sabem tudo. A sabedoria veio de homens simples, pescadores, construtores, não é? E que aprenderam e ouviram a palavra de Jesus. Jesus, que veio simples e trouxe lições para nós maravilhosas que nós estamos aqui até hoje debatendo, ele permaneceu, o Espírito, aquilo que permaneceu ao longo de milênios. Os impérios, sejam os da época de Jesus, sejam os que se formaram depois, entraram em declínio e acabaram. Os grandes generais,
os grandes homens poderosos do seu tempo, todos eles foram ao pó, assim como nós também vamos. Mas qual que é a diferença? Nós estamos tentando aprender. Olha, a gente não sabe muito, mas estamos tentando aprender. Eu só vou terminar aqui, gente, com um exemplo que eu acho maravilhoso. A gente podia ficar falando muito mais sobre isso, mas o prefácio, todos vocês talvez conheçam. Quem não conhece, o que eu estou falando para vocês, também estou falando para os amigos aqui da internet. Quem não conhece, leia o livro Há 2000 anos, do Emmanuel. Né? Tem lá eu tenho um cunhado que sempre fala assim para mim, lá vem você falar desse tal de Emmanuel. Mas é impressionante mesmo. O livro do Emmanuel, 2000 anos, na introdução ali, ele coloca algumas coisas sobre o tempo. E sobre isso tudo que nós falamos aqui hoje, que eu, toda vez que eu leio, fico emocionado. Porque, de fato, é uma lição grandiosa para nós. E ele, Emmanuel, contou a própria história dele, para que nós verificássemos que todos nós estamos sujeitos às mesmas coisas. Os espíritos que hoje ensinam para nós de alguma maneira, eles também aprenderam com dor na própria carne. Não dor porque Deus os castigou, mas dor porque eles tiveram dificuldade de superar o orgulho, a prepotência, o apego às coisas materiais, tal qual muitos de nós fazemos até hoje. E eu só vou ler um trechinho aqui para a gente encerrar. No texto do Emmanuel, lá bem no início do livro, quem abre o livro assim, o livro chama, mais uma vez, para quem está nos assistindo pela internet, Há 2000 anos, psicografia do Chico Xavier, né? E o autor é o Emmanuel, né? E aí, bem no início do livro, quando começa ali o texto, ele diz assim, olha, suaves pela rememoração das lembranças amigas, mas profundamente dolorosas, considerando o meu coração empedernido, coração duro, que não soube aproveitar o minuto radioso que soara no relógio da minha vida de espírito há 2000 anos. Ele está falando da época em que ele estava encarnado, na época de Jesus. E aí ele diz assim, que são 2 milênios, Senhor, no relógio da eternidade. Sinto que a tua misericórdia nos responde em suas ignotas profundezas. Sim, o tempo é o grande tesouro do homem e 20 séculos, como 20 existências, podem ser 20 dias de provas, de experiências e de lutas redentoras. Só a tua bondade é infinita. Somente a tua misericórdia pode abranger todos os séculos e todos os seres, porque em ti vive a gloriosa síntese de toda a evolução terrestre. Sinto-me ainda envolto na miséria das minhas fraquezas e contemplo os monumentos das vaidades humanas, do mesmo jeito que a gente vê até hoje. Expressões políticas, variando nas suas características de liberdade e de força, detentores da autoridade e do poder, senhores da fortuna e da inteligência, grandezas efêmeras, tudo passa. Grandezas efêmeras que perduram apenas por um dia fugaz. Tronos e púrpuras, mantos preciosos das honrarias terrestres, togas da falha justiça humana, parlamentos e decretos supostos irrevogáveis. Em silêncio, Senhor, viste a confusão que se estabelecer entre os homens inquietos e com o mesmo desvelado amor, salvaste sempre as criaturas no instante doloroso das ruínas supremas. É isso, gente. A gente poderia falar mais. De fato, é emocionante.
nós raciocinarmos sobre a reencarnação. Eu agradeço a paciência e a atenção de todos. Muito obrigado, viu? Obrigado, boa noite. Boa noite. Gessé, muito obrigada. Então vamos todos juntos, elevando nossos pensamentos, agradecendo por esta oportunidade, agradecendo pelo ensinamento de hoje, e que essas palavras também ainda vão reverberar em nossos pensamentos durante a semana. E vamos às vibrações. Vamos pedindo aos amigos espirituais que possam estar levando lenitiva a todos aqueles mais necessitados, os que estão acamados, os que passam por momentos difíceis, pedindo sempre o amparo, a proteção, que cada um possa receber o alívio para continuar, pedindo também pelo nosso planeta, vibrações de muita paz, vibrações de luz, envolvendo todos os dirigentes, governantes das nações, para que possam governar com justiça, com amor, com igualdade, pondo fim, assim, a essas guerras de poder, que a gente possa, cada um de nós, nas nossas orações, nos nossos pensamentos, pedir pela paz. E assim juntos vamos agradecendo ao Mestre Jesus por estarmos aqui, pelo aprendizado de hoje, e que possamos retornar para os nossos lares na certeza de dias melhores, de que a gente realmente foi auxiliado, e que possamos retornar na próxima semana. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos permanecer em silêncio para poder receber o paz.